Eu fico impressionado como na história nós temos exemplos de resiliência. Resiliência nada mais é do que a propriedade que alguns corpos têm e apresentam uma forma de retomar o estado original após ter sido submetido a uma deformação elástica, por exemplo. Ser resiliente é a prova de que você consegue voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido uma grande pressão. Então, na história nós vemos pessoas, países, cidades que foram resilientes ao longo do tempo. A saber, Nagasaki, Hiroshima, foram cidades que foram reerguidas em tão pouco tempo depois de uma destruição em massa. Vemos exemplos de Israel, propriamente dito, aliás, é dele que nós vamos falar. Israel tem um exemplo de tenacidade. Então, eu não sei se você já estudou sobre a história de Israel, alguns aqui já devem ter estudado, sobre a história de Jerusalém, mais propriamente dito. Não sei se você já percebeu que Jerusalém foi conquistada pelo menos 26 vezes. Além de ser uma das cidades mais antigas do mundo, pois ela já era habitada na época dos jebuseus, 1900 anos antes de Cristo, Jerusalém é também uma das cidades que mais mudaram de mão. Ou seja, uma das cidades que mais passaram de mão em mão. Eu repito, 26 vezes. Além de ter sido cercada várias vezes, em várias ocasiões. Então, desde Davi, o rei Davi, quando escolheu Jerusalém para ser a capital, Jerusalém esteve sob o domínio, olha só, de quem? Jerusalém esteve sob o domínio dos egípcios, dos assírios, dos babilônios, teve também sob o domínio dos persas, teve também sob o domínio dos macedônios, dos asmoseus, dos romanos, dos bizantinos, teve também dos árabes, dos cruzados, dos mamelucos, de gente que você nunca ouviu falar, até dos britânicos. Então Jerusalém já mudou inclusive de nomes algumas vezes, e ainda hoje é dividida em duas partes. Pastor? Quem vai em Jerusalém, dentro de Jerusalém, por exemplo, Belém, é uma cidade sitiada. Como assim? Tem muralhas dentro de Jerusalém, uma muralha enorme, que para você entrar lá em Belém, você tem que parar, falar com os guardas, os policiais de Belém, dentro de Jerusalém, para você poder entrar, como se lá fosse uma terra estranha para Jerusalém. Quem é que está lá dentro, pastor? Quem são as pessoas que estão lá dentro? Os palestinos. Sabia que os palestinos não têm terra? Eles chegaram em Jerusalém, pegaram uma vila ou um bairro e falaram que era deles e sitiaram. Jerusalém não quis muita guerra com eles. Disse assim, então é o seguinte, vocês querem? Querem, então vocês vão cuidar do saneamento básico de vocês, da segurança de vocês, vocês vão ter um prefeito para vocês, se vira com tudo. Tudo que vocês precisarem vai ser vocês. Ok, a gente até deixa vocês ficarem aí. Agora é o seguinte, uma vez que vocês jogarem algum tipo de bomba para o lado de cá, ou dar algum tiro para o lado de cá e matar um judeu, o problema é seu também. Aí quando você chega lá em Jerusalém e vai visitar Belém, você vê as muralhas estouradas, marcadas com marcas de tiro, de bomba e etc, etc. Morreu um judeu aqui, cai uma bomba lá e mata, enfim. O poder bélico de Israel não é incomparável perto do poder bélico da Palestina. Até que você está comigo? Então Jerusalém é uma cidade ainda hoje dividida.
Então eu estou falando sobre resiliência, de cidades e culturas que puderam recomeçar a partir de escombros. Eu estou falando de situações onde foi possível uma reconstrução mesmo a partir de ruínas deixadas por inimigos. Mas vamos falar hoje sobre reconstrução de nós mesmos. É a reconstrução que nos interessa agora. Se você está aqui, você está porque também você é resiliente. Alguém aqui já passou por uma situação muito difícil, opressora, que as pessoas olharam para você e imaginaram que você não ia conseguir ficar em pé, e você está em pé hoje, ou seja, sou resiliente. Eu vivi para ver pessoas sendo espancadas pela vida, não no literal, espancadas pela vida, por situações diversas, e estão de pé. Ou seja, são pessoas resilientes. Mesmo diante das ruínas mais amargas da vida, tem alguns irmãos aqui que conseguiram se reerguer e estão aqui. Então vamos abordar a questão. E para isso, eu preciso falar do primeiro princípio que nós vamos trabalhar, e vou pedir que o Ricardo coloque na tela, por favor. Escreva aí, Ricardo. O princípio da realidade. Repitam após mim: princípio da realidade. Os fatos nem sempre são nossos inimigos. Os fatos nem sempre são nossos inimigos. Na verdade, eles podem ser nossos aliados. Vocês vão olhar para o texto de Neemias, capítulo 1. Já. O princípio da realidade. Uma ruína. Imagine uma ruína. Quem está imaginando uma ruína? Não? Não conseguiu? Uma casa velha, você passa a ver tudo ruína, um monte de monturo jogado. Quem imaginou agora? Então, uma ruína tem pelo menos duas maneiras de ser vista. Ela pode ser percebida de maneira mais óbvia, como um monte de escombros inutilizados, como também pode ser o ponto de partida para uma grande reforma. Você pode olhar para ruínas e dizer assim: isso aqui não serve mais para nada. Como você pode olhar para ruínas e dizer: daqui eu farei um grande negócio. A saber, os carros velhos, os carros antigos. Tem pessoas que olham: para que serve esse monte de lata enferrujada, amassada, não sei o quê. Tem gente que vai lá e que paga caro. Cadê meus obreiros aqui? Tem gente que vai lá e que paga caro pelo aquele monte de lata velha, enferrujada. Você já viu ou não? Inclusive carros que tem até mato dentro. O cara vai lá com um guincho, coloca. Para mim não serve. Para alguém serve? Não, para alguém daqui. Você queria um carro cheio de mato dentro? Não. Para a gente então é uma ruína inútil. Mas para quem tem outra visão do negócio, já é uma ruína que pode se transformar em um grande negócio. Se pensarmos no tempo de Neemias, as ruínas de Jerusalém eram apenas ruínas aos olhos das pessoas. E assim, fazer o quê? Babilônia invadiu, destruiu, acabou com tudo. Fazer o quê? Eles pecaram, então pelo pecado deles está destruído, e deixa esse monte de terra jogado para lá, esse monte de areia, esse monte de bloco, um monte de tijolos amontoados, deixa para lá, a gente não tem nada a ver com isso. Neemias representa então alguém que vê uma oportunidade de restauração onde outras pessoas não viam nada. Nós vamos conhecer um pouquinho mais de Neemias, e com isso nós vamos entender o que tem a ver comigo e contigo essa noite. O que será que tem a ver conosco essa história de Neemias? Na época de Neemias, o que no passado fora beleza, agora é escombros. Aquelas ruínas foram apresentadas a Neemias como total destruição. E agora eu te convido você a ler comigo o capítulo 1 do livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias,
E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos. E faço confissão pelos meus pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que me ordenaste, ou que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu, copeiro do rei. Eu digo amém. Esse texto foi escrito por Neemias, esse homem que tinha tudo para ser omisso diante de tantas ruínas. Tinha tudo para olhar as ruínas e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, estou bem no meu canto, as ruínas não têm nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha família. Não vou me preocupar, pois isso não tem nada que diz respeito à minha pessoa. Mas não é isso que acontece. Na verdade, Neemias já era a terceira geração dos israelitas. Se você estudou, você sabe do que estou falando. Ele já era a terceira geração dos israelitas que nasceu no cativeiro. Ou seja, quanto tempo faz que ele está vivendo cativo, e ele recebe a notícia e se interessa em ajudar as pessoas que mal ele conhecia. Alguns ele conhecia só de ouvir falar, ele se interessa pelo problema de gente de longe dele. Ele está no palácio quando ele recebe a comitiva que vem vindo de Jerusalém, formada pelos seus compatriotas. E ao receber essa comitiva, Neemias toma uma atitude que era muito arriscada, e é disso que eu quero falar agora para vocês. O Neemias, ele faz uma pergunta. Repitam após mim: faz uma pergunta. Está lá no versículo 2. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram, e o que restou do cativeiro acerca de Jerusalém. Fazer perguntas no processo de restauração espiritual. Fazer perguntas pode ser algo que mexe com a logística da sua vida. Você sabia que tem pessoas que fogem de fazer perguntas? Mesmo que em determinado momento de ruínas você não tenha a resposta certa, se você fizer a pergunta certa, será possível enxergar os fatos de maneira que mexa profundamente com você. Então,
Que tipo de pergunta, pastor? Vem comigo. Como eu estou agora? Minha vida espiritual, como está agora? Olhe para mim, por favor. Você sabia que existem pessoas que não se preocupam mais com este quesito vida espiritual? Você sabia que existem cristãos que não estão mais preocupados se a vida espiritual vai bem ou vai mal? E eles nem acreditam que eles têm. Eu tenho recebido testemunho de pessoas aqui na Somos Um, tais como esse que ficou marcado. Um amigo de um irmão aqui do Ministério de Louvor, para não expor pessoas. Ele disse assim, ele até mandou o áudio desse amigo para mim, disse assim: rapaz, tem 1 mês que eu aprendi a ser crente. Depois que eu comecei a ir na Somos Um e ser confrontado pelas mensagens que Deus fala ao nosso coração, tem 1 mês que eu entendi o que de fato é ser crente. Ora, eu não estou falando isso a fim de enaltecer o nome do Ministério Somos Um. Eu só estou falando isso a fim de enaltecer o nome do Deus que usa a gente aqui no Ministério Somos Um. Eu só estou falando isso a fim de que vocês saibam que ainda existem pessoas superficiais na fé, que tem 20, 30 ou 40 anos, ou 50 de crente, mas que nunca tiveram uma experiência maciça com o Espírito Santo e nem se preocupam com isso. São pessoas que procuram lugares onde são agradáveis, lugares bons de se entreter. Sabendo disso, algumas igrejas investiram pesado na sofisticação do templo. Algumas igrejas, sabendo disso, investiram pesado na cadeira em que o membro vai sentar. Investiram pesado no visual que o membro terá, no som que ouvirá, e é por aí vai. Não está errado, tá certo? Não está errado, eu acho que tem que ser sim o melhor, e nós teremos o melhor. Quem crê nisso? Amém. Ok, mas isso não pode ser o fim, isso não pode ser a finalidade. A nossa maior finalidade aqui, como disse, a quarta que fortalece, o que? A minha vida espiritual, é mais do que estarmos focados na troca dos nossos carros, como foi liberado uma palavra profética, e que vai acontecer. É mais do que estarmos focados na troca de uma casa ou na compra dela, é estarmos focados como está a nossa casa, o templo do Espírito Santo. As coisas que são profetizadas no âmbito material aqui nesta igreja, hão de acontecer, sim senhora, sim senhor. Mas notem que o nosso interesse maior nunca foi e nem deve ser por essas coisas. Só que nós vivemos dias em que nós encontramos pessoas apáticas. Por isso Deus, pela sua infinita bondade, me incomodou para que eu trouxesse esse tema a alguns irmãos aqui. Por que eu digo a alguns irmãos? Porque nem todos estão interessados em ouvir isso, entender isso e querer se envolver com isso. Por isso que Deus me chamou para que eu pudesse passar esta mensagem para vocês, a fim de que vocês pudessem colocar na mente como está a minha vida espiritual, onde eu preciso melhorar, ou será que preciso melhorar? Só dá para você confrontar a sua vida espiritual. Um dos pontos pertinentes é fazendo perguntas para si mesmo. Como eu estou agora? Como está a minha alma hoje? Qual é a minha parcela de culpa para a situação chegar no ponto que chegou? Qual a parcela da minha culpa para a minha vida chegar nessa frieza que eu estou vivendo? Foi só porque eu soube que alguém falou? Ou foi só porque eu soube que alguém fez algo contra mim? Ou existe uma parcela grande de culpa minha nesse negócio?
Perguntas podem despertar-nos para verdades que são doloridas. Oi, perguntas podem despertar-nos para ouvirmos verdades que vão doer, porém são verdades muito importantes para a mudança da tua vida. Quando o irmão de Neemias chega, Neemias pergunta sobre os sobreviventes do cativeiro e pergunta sobre Jerusalém. Você nessa altura pode estar se perguntando: o que isso tem a ver com o plano de restauração da minha vida? Eu digo para você, Deus deseja que você tome conhecimento do princípio da realidade. Deus quer que você saiba da tua realidade. Você já notou que nós estamos preocupados com a realidade de muita gente aqui? Esses dias eu fiquei sabendo que tem alguns irmãos dentre nós que são caçadores de pecado. Eu já vi caça-fantasma. Agora, caçador de pecado, aí já é demais. Agora deixa eu dar um recado aqui, se você está aqui. Pecado não se cavuca para saber se tem. Não sou eu que vou responder pelo pecado do meu irmão. É o meu irmão que vai responder pelo pecado dele. Ou eu estou errado? Estou errado? Agora, quer dizer que eu sou o pastor da igreja, aí eu falo assim: Jair, eu preciso ter uma reunião com você e com a Vera. Pois não, pastor. Aí a gente senta no gabinete e eu fico: me diga aí, como é que está a sua vida? Aí o Jair diz: não, está tudo normal. Rapaz, estou vendo você meio estranho, você está pecando, né, Jair? Me conta, que tipo de pecado você está cometendo? Eu estou certo em fazer isso, irmão? Eu sou o pastor da igreja, eu não posso fazer isso, não me cabe fazer isso. A verdade que eu estou pregando é para você saber da realidade da sua vida. Para você conseguir dar o start num processo de restauração, de mudança para a sua vida, você tem que guardar esse princípio aqui, ó. E eu acredito que alguém já escreveu aí no celular, ou na Bíblia, ou num canto, num papel. Primeiro princípio que tem que ter na tua vida é o princípio da realidade, da sua história. Deus deseja que você tome conhecimento do princípio da sua realidade. Isto é, que você conheça os fatos de verdade, mesmo que essa verdade seja dura. Deus quer que você se depare com a realidade ao seu respeito, e não com desvaneio, deixando esses devaneios da sua vida te levar por onde quer que a tua mente te carregar. Ou seja, as fantasias, os sonhos, não. As ideias, e são sonhos e fantasias e ideias que não são realizáveis ou nunca serão realizados, são quase impossíveis de ser realizados. São pessoas que não estão preocupadas com a realidade, estão só pensando nas coisas flutuantes. A vida espiritual é um bagaço, ele só pensando em coisas. Por que isso? Se eu tivesse tal coisa. Eu lembro que um dia um vendedor da Mary Kay foi na minha casa. Da Rinodê. O que foi, Gia? Já foi na sua? O vendedor da Rinodê, ele era o chefe dos chefes da Rinodê. Tudo bem, Rinodê tem produtos bons, sim, senhores. Mas olha como que o cara abordou o André Ribeiro. Ele entrou na minha casa, eu morava lá em Osasco, no apartamento. Ele entrou lá no apartamento e disse assim: pastor André, qual é o seu sonho? Esse cara, eu disse: cara, vamos direto ao assunto. E quando ele falou qual é o seu sonho, sabe o que ele colocou na tela do notebook dele? Um iate. Botou um iate. Qual é o seu sonho? Daí apareceu um iate. Ele deu um outro clique e apareceu uma Ferrari. Eu disse: cara, você veio aqui fazer o quê? Disse: não, eu tenho que começar por aqui, pastor. Eu falei: comigo não vai rolar, cara. Tem algum sonho espiritual aí nesse negócio aí seu? Eu falei bem assim, porque ele era crente, mesmo que não fosse.
Tem algum sonho espiritual aí, tipo assim, o maior ganhador de alma de todos os tempos? Tem, se tiver, é esse que eu quero. Disse, não, pastor, peraí, nós estamos falando de negócio. Eu falei, cara, para mim não interessa. Eu sei da minha realidade, eu não vou ficar flutuando em fantasias. Eu estou convidando uma igreja a parar de flutuar em fantasias, em coisas que jamais vão acontecer. Pastor, mas não é que tudo é possível ao que crê? Mas pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque vocês estão pedindo para os seus próprios deleites. Eu estou convidando a igreja Somos Um a entender que a nossa vida, ela se resume na espiritualidade, na busca do reino de Deus. Eu estou dizendo para vocês que enquanto a sua vida estiver com os muros todos quebrados, queimado, destruído, e você achando que está tudo bem, sonhando com aspas, iate, aspas, Ferrari, sonhando com um jet ski, sonhando com um coquetel sem álcool, lá com uns negócios assim, umas laranjas, uns negócios de você deitado numa espreguiçadeira à beira de uma piscina, aquela de borda infinita, e quem está vendo? Aí você já começa a ver. E você com as pernas cruzadas, não é? Com as pernas assim meia cruzadas, deitada naquela cadeirona, aquele sol, e você com um óculos Guess no rosto. Eu falo Guess, que é até onde eu consigo entender, o resto eu não sei mais. Um Guessão assim, e chega no teu marido todo forte, bombadão, teu marido. Você com as contas todas pagas da Lila, as contas todas pagas, você só gastando. Ainda, Lila, daí chega o Joel todo fortão. Meu amor, o que mais? Você diz, não, agora eu estou bem, eu queria que você trouxesse só mais um pouquinho de caviar. Ainda, Lila, um sonho flutuante. Um sonho flutuante. Eu nunca comi caviar, também nunca vi, só ouço falar. Estou falando verdade, é igual o Zeca Pagodinho. Nunca vi, nunca comi, só ouço falar do caviar. Se me falar isso aqui é caviar, eu falo, não sei. Agora, sonho de comer caviar? Não, cara, eu tenho um sonho de ser cheio do Espírito Santo. Sonho de viajar pelo mundo inteiro, sabe? Levar a minha rainha para as Bahamas. E a minha rainha é tão crente como eu, que ela também não... De vez em quando ela fala, vamos para as Bahamas, só para zoar, né? Quem está comigo? Deus está te chamando para uma realidade. Ei, vem para a realidade. Só que alguns coaches, eu não estou dizendo todos, alguns coaches fisga alguns crentes com base nesse negócio aqui, fazendo você vislumbrar uma coisa de outro mundo, você vai ficar milionário. Tem um aí que fala assim, quem quer ficar milionário em um mês? Quem não quer, irmão? Mas para ficar você precisa comprar o curso dele, que é tipo 4, 5 mil. Você compra, ele fica milionário em 1 hora, e você não fica milionário a vida inteira. Quem está comigo? A psicologia diz que uma neurose é quando nós negamos a realidade por algum motivo e nos apegamos a uma ilusão. E quando nós continuamos assim, nós podemos chegar à psicose. Então, muitas vezes nós nos apegamos a fábulas, mas Deus quer nos mostrar fatos. Se não encararmos a realidade, não saberemos lidar com os processos de devassidão e degeneração da nossa alma. A verdade é,
o princípio básico sobre a qual o castelo da restauração pode ser erguido é o princípio da realidade. É mais ou menos assim: o que você quer construir, Natanael? Pastor, eu quero construir uma casa de 350 metros. O que eu preciso? Daí, se eu entendesse, eu ia dizer: você precisa disso. Você ia falar assim: não, então não dá. Porque o princípio da minha realidade diz que eu não tenho condições para construir uma casa de 350. E de 150? 150 você precisa disso. De 150 dá, então dá para mim. É a minha realidade. Enquanto você não assumir a sua realidade espiritual, como é que está a tua vida na realidade, na verdade da realidade, você vai ficar sempre um crente flutuante. Você vai na Universal, você vai na Assembleia de Deus, você vai na Paz e Vida, você vai na Vida e Paz, você vai na Somos Um, você vai no Centro Espírita, você vai na Umbanda, você vai no Candomblé, você vai em todo lugar, você vira roqueiro, você vira tudo que você quiser. Enquanto você não assumir a realidade daquilo que você precisa para ser transformado, você vai viver se arrastando. Faça perguntas, diga comigo: eu preciso fazer perguntas. Sem verdade não existe restauração. Então aprenda a fazer as perguntas diretas sobre o fato e tente responder aplicando esse princípio aí, o princípio da realidade. O que é isto? O que está acontecendo? O que está por trás dessa situação? É tão importante como a sinceridade nas perguntas, é a mesma sinceridade nas respostas. Tão importante como você perguntar com sinceridade, é importante você ver a resposta com sinceridade. Só assim você vai se situar dentro da sua realidade. Olha, vê aqui, vê se você concorda comigo. É difícil você ir no médico e receber um diagnóstico contrário à tua vontade? É difícil ou não é? É. Você chegar lá no médico e ele fala assim: você está com uma doença degenerativa, ou você está com uma doença muito grave que aqui não tem tratamento, ou é uma doença terminal. Irmão, quantos aqui prefeririam ouvir o médico falar assim: vai para casa e você está bom, você não tem nada? Fala a verdade, quantos preferiam ouvir isso? Todo mundo. Você não queria, ou você não quer a resposta verdadeira e real. Quantos aqui têm medo de fazer exame e descobrir que tem uma doença que você não queria ter? Quantos tem? A começar por mim, quantos tem? Olha como a gente é terrível. Eu fujo de fazer exame para não descobrir o que eu acho que eu tenho. Quando na verdade o exame, ele é o teu amigo. Fazer um exame está dizendo assim: você está examinando para saber o que tem, para poder já receber o antídoto certo e muito rápido. Digamos que você tem uma doença, que é uma doença incurável. Se você souber que tem, o médico diz assim: essa doença aqui, se você... Imagine uma doença que você sabe que ela é incurável. Se você souber que tem, você vai morrer. E se você não souber que tem? Vai morrer também. Vai morrer também, Gi. Então, sabendo ou não sabendo, e a doença for incurável e Deus não quiser curar, você vai morrer. Então, se você souber que tem e pudesse antecipar com o antídoto, com o remédio verdadeiro que o médico vai te falar: toma esse, faz esse tratamento que você vai viver. Você pegou rápido, descobriu cedo, você assumiu o princípio da realidade: eu estou doente, a doença é grave, o médico não me enganou, o médico me desenganou. E entende essa palavra? Desenganado pelo médico. Isso é bom ou é ruim? É bom. O médico não está te... Você queria ser enganado pelo médico? Está vendo que você não presta atenção no que fala?
A gente é bobo mesmo, irmão. Né, Amaral? O médico chega assim e fala, você chega em casa e fala, Sara, o médico me desenganou. Eu falo, Agora você chega assim, Sara, eu cheguei do médico, ele me enganou. Ela diz assim, mas o médico te enganou? Que médico é esse? Tem que processar ele porque ele te enganou. Agora, o médico me desenganou. Ou seja, ele está sendo realista comigo. Ei, irmão, traz para o espiritual. Você está se enganando e Deus está te desenganando. Tem muita gente aqui que está desenganado por Deus. Esta palavra vai durar não sei quantas quartas-feiras, mas você vai ver que ao longo de cada dia que eu falar sobre ela, é Deus dizendo, você está desenganado. Porque começa pelo princípio da realidade, é a base. Assuma a tua realidade e vai para frente. Pergunte para você e queira as respostas certas. Não queira que ninguém te engane. Então é difícil nós recebermos o diagnóstico, mas é a melhor coisa que a gente pode receber. Iniciar um tratamento correto. Você gostaria ou você gostaria de iniciar um tratamento paliativo? O médico fala, não, o que você tem? Doença X, toma bastante água. Você chega em casa, você chega feliz da vida, irmão. O que foi? Eu fui lá, o médico falou para mim que eu estou com uma doença, mas é só beber água que passa. Quem está comigo? Eu vou perguntar e responda para você mesmo. Você gosta de ser enganado? Então, pelo amor de Deus, a tua vida espiritual precisa de mudança. Você gosta de viver enganado? Como que é que eu me engano? É vir aqui, digamos que aqui fosse um consultório desses, que você vem aqui e o doutor te encontra, sorri para você e diz para você, está tudo bem, fica tranquilo, estas coisas não vão matar você. Pode continuar levantando a mão, pode continuar na hora que o Ministério de Louvor cantar, você também levanta a mão com eles, pelo menos você está cantando, né? Você chora com eles, você fala em línguas? Falo. Então só você abrir a boca e falar em línguas, está tudo certo, vai passando. Ainda bem que aqui não é um consultório desse tipo de médico. Aqui o doutor leva a sério. Aqui o doutor te revela a realidade. Você não está bom não. Você não está bom não. Você sabe que eu estou falando com você, porque você se conhece. Não está bom. Pastor, eu nunca mais vou vir na Somos Um, vou procurar outro lugar. Não procura, irmão. Mas lá também, em outro lugar que você for, se tiver Deus, Ele vai falar com você desse jeito. Eu vou procurar. Se Deus estiver lá também, vai falar com você do mesmo jeito. A realidade precisa ser aceita. Saber qual é o remédio que precisa tomar é maravilhoso, mas o remédio é amargo e dolorido, toma. Mas o remédio, ele tem alguns efeitos colaterais, toma. Como por exemplo, se afasta daquele que está fazendo com que a tua vida espiritual se esfria. É um efeito colateral. O remédio é se afastar, e se afastar custa. Tem uma amiga que só te puxa para o erro. Tem um amigo que só te puxa para o erro. Tem um amigo que só conversa coisas com você que te desperta a carne. O Paulo diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Isso é fato ou não é? Como se ele estivesse escrevendo para hoje, para agora. Você senta lá na roda com seus amigos e eles colocam um monte de cerveja na mesa. Você está lá no meio. Toma aí, Jonas. Toma aí, rapaz, não tem nada, é socialmente. Aí isso é verdade, é socialmente. Toma aí, Amaral. Amaral, Pai do Senhor. Ninguém respondeu, dá um gole aí. Se alguém falar amém, você fala, não posso tomar. Tem gente aí. As más conversações corrompem o bom costume. Daí você vai dar um gole. Aí você começa a entrar na conversa que desagrada a Deus, e vai, daqui a pouco você está envolvido, a tua vida espiritual já não é mais a mesma. Aí você vem para Somos Um,
ou para onde quer que você vai, você senta aqui e você começa a ver com os olhos de homem. E o Paulo também diz que os carnais não conseguem entender as coisas do Espírito. Para que tanto barulho? Eu não entendo para que chorar desse jeito. Olha essa mulher, misericórdia, isso aqui só chora assim num velório. Porque os espirituais não conseguem lidar com as coisas, ou seja, os carnais não conseguem lidar com as coisas do Espírito. É a Bíblia, é Paulo que fala. Você vive mais na carne do que no Espírito. Eu ainda hei de ver, em nome de Jesus, eu tenho orado muito por isso, de pessoas descerem do carro já chorando aqui na Somos Um, de pessoas subirem a rua aqui, que parar lá longe, ou aqui, ou parar aqui no estacionamento, entrar aqui já chorando, orando, outros falando em línguas estranhas. Eu hei de saber, em nome de Jesus, que tem pessoas que vão passar de ônibus na porta da Somos Um e vão começar a sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Existe uma esfera espiritual aqui. Aqui é um lugar de pessoas comprometidas com a palavra de Deus. São pessoas que estão comprometidas em saber da realidade, e se tem uma realidade precisa ser consertada, eis-me aqui, Senhor, pode me falar qual é o remédio, seja amargo o que for, eu vou tomar, porque eu quero ver a minha vida transformada. Algumas pessoas não querem fazer perguntas, preferem as mentiras. Tem gente que tem medo de conversar com os filhos, para não tomar conhecimento do que de fato está acontecendo. Não quer saber da realidade. Está vendo a menina estranha, está vendo o menino estranho, mas não tem a moral de sentar e falar, vamos conversar. Para não saber da realidade, porque a realidade às vezes dói. Alguns cônjuges, eles pensam assim, eu estou com a leve impressão de que o meu esposo ou a minha esposa está me traindo, mas eu não vou perguntar porque eu não quero saber, porque a realidade dói. Mas se a realidade não for colocada para fora, nunca haverá cura. Para que haja uma restauração verdadeira, os fatos precisam ser vistos, inclusive como aliados seus e não como inimigos. Saber que Jerusalém está destruída e falar, Daniel, que isso aí é um aliado de Neemias, era bom ou não? Na visão de alguns, não. Como que eu vou falar que uma destruição é o meu aliado? Mas nesse fato a destruição era um aliado, porque ela mostrava que estava precisando de restauração. E às vezes o teu cônjuge poderá te dizer uma coisa que vai doer em você agora, mas se você, senhorita, senhora, senhor, está disposto a fazer com que as brechas sejam tampadas, ele vai te dizer, ela vai te dizer, mas é para quê? Para que doa agora, mas conserte para a vida inteira. Deixa eu ver quem está recebendo o que Deus está falando. Tem realidades que machucam agora, mas que produzem um peso grande para o resto da vida. Eu queria que você aplaudisse o nome de Jesus por esta palavra. Seja realista. Os fatos são seus aliados. Os fatos não são para te quebrar, não. É só a partir daí dos fatos verdadeiros que vocês vão conseguir viver um projeto verdadeiro. Você nunca vai restaurar um casamento em ruínas se não parar de encarar os fatos, coletar a realidade e olhar a face, e aceitar que a partir de fatos reais é que Deus promove a restauração. A verdade é que muitas vezes nós temos medo de lidar com esta verdade, mas Neemias não teve, ele quis saber, ele estava realmente querendo entender o que estava acontecendo com o povo, e essas informações são perguntas brutalmente claras e sem rodeios. Ele perguntou: como está Judá? Como vai o povo? Como vai a cidade? Diga-me, meu irmão, não me esconda nada. Jerusalém, fala da atual situação de Jerusalém, não me esconda nada. Então, se você está aqui,
é porque você precisa de restauração em alguma área. Então é bom você saber de antemão, Deus não opera fora da órbita da verdade. Quem está entendendo? Deus não opera fora da órbita da verdade. Deus só opera com a verdade. Sem verdade não existe restauração e nem possibilidade de reconstrução. Sem os fatos concretos a respeito daquilo que precisa ser restaurado, sem conhecimento da real extensão dos danos, sem entendimento claro e profundo da dor, sem um panorama explícito das dimensões da nossa ruína, não temos como construir algo novo. Jesus mesmo disse assim, ó. Coloca aí, por favor, João 14:6. Olha o que Jesus disse. Às vezes nós ficamos travados só no primeiro. Leiam vocês. Disse assim o quê? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem alguns que pregam que ele é só o caminho. Mas ele não disse eu sou só o caminho. Ele disse eu sou o caminho e eu sou o quê? Digam comigo, por favor, a verdade dói. E Jesus disse, eu sou a verdade. Se você quiser andar por mim, tem que ser em verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Quer saber como fazer para restaurar, Valdemar? Fale a verdade. Quer saber como fazer para a tua vida espiritual estar em pé? Jogue limpo. Tem gente que quer enganar, inclusive Deus, meu irmão, na oração. Ó Senhor, igual a oração dos fariseus. Tu sabes que eu faço isso, que eu faço aquilo. Tu sabes que eu tenho ajudado os pobres. Tu sabes que eu tenho feito tanta coisa por pessoas necessitadas. Você está querendo enganar o próprio Deus, cara. Por que você não entende que você está orando diante de um Deus que tem você nu perante Ele? Não, vou melhorar isso, nu é pouco. Por que você não ora sabendo que o teu Deus vê você dos avessos? Imagine você dos avessos. Por que você não acredita que tá bom, a gente erra mesmo, de quando em quando a gente vacila mesmo, mas por que querer ser santo quando não é santo? Por que querer ser o que não é? Por que querer enganar o próprio Deus no lugar de assumir a realidade que você está vivendo e dizer assim, não, eu preciso de mudança, eu preciso falar a verdade, eu preciso jogar limpo com o meu Deus, o Deus que me vê virado do avesso, o Deus que pega o meu coração e abre ele assim, vira como uma flor, o Deus que pega o meu cérebro assim, ó, e destrincha tudo. Porque nós assumimos, Ele é o meu caminho, mas Ele também é a minha verdade. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que nós vamos ter uma igreja que caminha em pé, não se arrastando na presença de Deus. Eu profetizo que nós teremos uma igreja que a maior parte do tempo são pessoas que estarão em pé diante da presença de Deus, são pessoas que estarão na brecha perante o Senhor, são pessoas que vão estar analisando os muros e dizendo assim, aqui tem um buraco, aqui tem uma fenda, eu preciso tampar com muito carinho, eu preciso proteger com muito carinho, aqui tem uma brecha, eu não vou deixar, eu vou assumir a realidade e eu vou consertar. Quem está entendendo que Deus está falando, eu profetizo que esta igreja vai triunfar na presença de Deus com o princípio da realidade. A mentira é um terreno impossível de se cultivar vida. Por quê? Porque a mentira é um terreno do diabo. Está entendendo, Jana? A mentira é um terreno do diabo. E se tiver a mentira, está entendendo, Jean? Se tiver a gente trabalhar no campo da mentira, o diabo está dizendo assim, eu sou o Deus deles. Fale para alguém, por favor, foge da mentira. Diga assim, a mentira é inimigo da sua restauração. Não, é para dizer mesmo como profeta. A mentira é inimigo da sua restauração. Me dá água, me dá água, me dá água.
Fabrício está focado na palavra. Não que você não esteja, né, Dax? Daqui que eu furo. A mentira é inimigo da sua restauração. Eu termino te dizendo, escute bem isso aqui. Alô filhos, alô filhas. Se o seu pai, sua mãe, alô mulheres, seu esposo, sua esposa, chegar para você e perguntar se você está vendo pornografia na internet, ou usando drogas, ou bebendo álcool, e você mente, você simplesmente está fechando as portas para uma restauração. Se te perguntar e você mentir, você está dizendo assim: eu não quero que as portas para mim ser restaurado sejam abertas, eu quero continuar dentro desse sepulcro. Aleluia. Alô filhos, alô moços, moças, homens e mulheres. A pornografia é um demônio invisível. É uma guerra tão poderosa, mas invisível. Ninguém aqui sabe quem assiste filme pornô. Todo mundo, olhar para o rosto de todo mundo aqui, ó. Você nunca desconfia, você não consegue desconfiar do cara que, ou da mulher que faz. É um inimigo sutil, que arrebenta a base da vida do homem e da mulher de Deus. Posso te dizer uma coisa? A tua vida está sendo apodrecida na mão do diabo. Todo dia que você pega o teu celular, o teu notebook e acessa tais conteúdos, você está apodrecendo na mão do diabo. Ele está dizendo: eu sou o teu Deus. Não minta. Assuma a realidade, diga: eu preciso de mudança. Procure a tua mulher se você é o marido, procure teu marido se você é a mulher, diga assim: meu amor, me ajuda em nome de Jesus. E você que ouvir, por favor, não faça um estardalhaço. Não acredito. Shhh. Nós estamos tratando. O diabo é sujo, ele faz de tudo para você, mulher, ou você, homem, saber de determinadas coisas e chutar o balde. Ele quer que você chute o balde. Pá! Aí acabei com uma família, porque o fulano estava vendo coisas que não devia no celular. Acabou a família, jogou um para lá, jogou outro para cá. O diabo quer que aconteça isso, mas Deus está falando hoje: se alguém assumir o princípio da realidade, por favor, seja homem e mulher de Deus, para saber tratar, orar, cuidar, abraçar, dar o amor que Deus daria. Quem está entendendo o que eu estou falando? É assim que Deus trata. Alguns dentre nós, duvido que já não existe pessoa aqui que fala assim: ah, porque meu marido ou minha mulher fez isso? Já era, acabou a confiança, vou mudar, não quero mais saber. Deve ter pelo menos uma ou duas pessoas aqui que já falou isso. Meu filho traiu a minha confiança, não serei mais o mesmo para ele. Ele vai ver. Olhe para mim. E se Deus falasse isso para você? E se Deus chegasse para você, Ariane, e falasse: ó, Ariane, é o seguinte, ó, vamos ter uma conversa séria. Você traiu minha confiança, então a partir de hoje eu vou mudar com você. Você vai me pedir algumas coisas, vou virar as costas para você. Agora eu não quero mais saber, não me chame mais de pai. Do jeito que a senhora trata às vezes o seu marido, ou o seu marido trata a mulher, por conta de algum erro, algum desvio, alguma falha. É a ferro e fogo, quer tratar a ferro e fogo, pá, pá, pá. Se coloque como se Deus, olhando para você mesmo, não é o que causou o mal, é aquele que foi ofendido.
como Deus trataria? Quem está comigo? Deixa que Deus resolva. Eu não disse que a realidade dói? Então, mas a realidade cura. A injeção dói. O remédio na veia dói. Para matar? Para quê? Quando a enfermeira ou o enfermeiro está procurando a veia, fala pelo menos, fala, irmão. Ela está dizendo, não, eu vou colocar aqui na veia. Escuta isso, Tiziane. Vou colocar aqui na veia porque vai mais rápido. Ah, você não pegou. Eu vou dar na veia porque na veia vai mais rápido. Só que para dar na veia dói mais. Hoje eu estou profetizando. A cura para alguns aqui vai vir na veia, vai vir doendo. Pá! Mas vai curar rápido. Você vai voltar a sorrir em nome de Jesus. Você vai voltar a orar em línguas estranhas em nome de Jesus. Vai, levanta a mão porque eu estou profetizando se você quiser. Você vai voltar a orar por enfermo e ver o sendo curado em nome de Jesus. Você vai voltar a abrir a boca e as pessoas vão dizer assim, está saindo labareda de fogo na boca dele e na boca dela. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque você está assumindo o princípio da realidade, dizendo, eu preciso de mudança. Quem é que recebe em nome de Jesus esta palavra? Glorifica.